Bom, predador, segunda aula, tá? Do 7º módulo, os pilares da ação predadora. Eu queria começar aqui falando para você que as pessoas que valorizam muito a iniciativa, mais uma vez, eu vou explicar que são pessoas que comumente atingem como resultado o fracasso. Fracassados têm iniciativa. É estranho, né? Mas a verdade é que fracassados têm iniciativa. As pessoas que talvez você conheça aí, tem amigos, tem alguém da sua família, que você percebe que eles vivem bem com o que já tem. Eles não se importam em ter maiores conquistas, mesmo sendo muito jovens, ou tendo oportunidades, tendo família com uma condição financeira que possa propiciá-lo a estudar, a buscar os seus sonhos, mas essas pessoas elas não querem fazer nada, elas não têm iniciativa. Essas pessoas são mais bem realizadas, elas são mais felizes do que as pessoas que apenas desenvolvem a iniciativa. A iniciativa é a mãe primeira da depressão, da frustração e dos fracassados. Poxa, Tubarão, mas você acabou de falar agora que a força de vontade então não vale nada. E agora você está me falando que a iniciativa também não vale nada? É isso mesmo. A iniciativa não vale nada. Ela só vale alguma coisa desde que ela venha acompanhada das suas duas irmãs gêmeas. A continuativa e a acabativa. Parece óbvio, e é óbvio, como toda verdade é. Como toda verdade quando você escuta e sabe que é uma verdade. Toda verdade é óbvia. E todo aprendizado prático tem que ser objetivo e simples. Então a iniciativa não vai valer nada. Porque quando você perceber, lá no planejamento, você vai começar a pensar assim, caraca, eu quero criar alguma coisa, eu quero criar um livro, como meu exemplo, não por vaidade, como eu sempre explico, mas eu quero criar um livro, eu quero criar um legado com esse livro, ele vai ter cursos, enfim, ele vai me alavancar nacionalmente, se possível for, com os conhecimentos que eu compilei, que eu reuni através dos meus anos de estudos. E eu quero fazer isso acontecer. Eu tive essa iniciativa. Se eu não planejar a continuativa e a acabativa, isso não vai acontecer. E então, Tubarão, o que seriam a continuativa e a acabativa? Bom, a continuativa é o seguinte, é você perceber que quando você começa alguma coisa, ele terá etapas, passo a passo, talvez uma energia aplicada e horas aplicadas em pesquisa daquele tema, daquele assunto, como desenvolver, como eu tive, por exemplo, no livro. Como eu vou desenvolver o livro? Como escrever um livro? Como achar a editora? Como diagramar o meu livro? Quantas páginas ele terá? Qual vai ser a cor de capa? Quem vai desenhar a capa do meu livro? Depois, como é que eu vou colocar isso em prática? Quantas páginas por dia eu escreverei? Quantas vezes por semana eu reeditarei tudo? Cortarei o que está em excesso? Revisarei o livro? Quantos meses eu me darei para fazê-lo? Vou usar computador? Vou usar a mão? Vou escrever na mão e depois utilizarei um computador para poder editar esses conhecimentos? E no final a acabativa. Afinal de contas, você precisa colocar eles falam uma deadline, né? Uma dead data, uma data de morte para aquilo. Que é para quê? Para você atingir algo. Você precisa saber que aquilo tem que ter uma data para começar, dias, meses ou planejamentos colocados em prática, calculados em tempo de aplicação, para ser concluído, para ser colocado passo a passo daquilo. No caso do livro que eu estou falando, diariamente escrever, estudar, escreve, coloca em prática, reedita. Estuda mais, coloca em prática, reedita. E no fim, colocar uma data para aquilo acontecer. Para uma inauguração ou para a concretização, para você fazer uma prova, para algum aprendizado, para alguma aplicação, para alguma construção, para se empreender. Então, a iniciativa não vale nada. Por quê? Porque com ela é importante que você tenha as suas irmãs, a continuativa e a acabativa. A continuativa, ela tem que prever, talvez você não conseguirá prever todos os percalços, né? Todos os percalços que aparecerão, todas as intempéries que você sofrerá. Porém, é muito comum e é óbvio, e isso certamente irá acontecer, que quando eu trilhei, por exemplo, o caminho perfeito, eu vou escrever 30 páginas por dia, mas teve dia que eu estava desanimado, escrevi uma, escrevi meia, escrevi 5, porém, eu previ que na minha continuativa eu teria dias de desânimo, eu teria dias que seria complicado. Hoje, por exemplo, eu troquei de lugar várias vezes. Eu planejei, eu tive a iniciativa de fazer o curso, de gravar o curso. A minha continuativa do curso é saber que eu programei passo a passo como ele vai ser feito, quantas aulas terão, por isso que eu sei que esse curso ele tem 178 aulas, desde quando eu tive a ideia de fazê-lo. Por isso que eu sabia que eu tinha que ter uma média diária de gravação, uma média diária de edição, uma média diária de subir na plataforma digital que você está assistindo essa aula. E também eu tinha que saber que eu tenho que ter uma deadline para isso aí, uma dead data, uma data de morte,
para eu saber que todos os 178 vídeos estarão gravados, estarão editados, estarão upados na plataforma, estarão escritos lá com os seus títulos, os seus subtítulos, a sua numeração. Eu tinha que saber disso. Eu já calculei dessa maneira. Eu atraso aqui um pouco, eu adianto um pouco ali. Tem semana que eu vou bem, tem semana que eu vou mal. Mas a verdade é que se eu tivesse apenas a iniciativa, quando eu chegasse nessa aula daqui, essa aula deve ser a segunda aula, aula 63. Olha, caraca, ainda faltam mais 111 aulas, não, 116 aulas, né? Já viu que a matemática não é meu forte. Eu poderia me desanimar. 100 e tantas aulas, dane-se. Poxa, ainda faltam, não. Mas eu sei que eu não preciso contar nem com a força de vontade e nem com a iniciativa. Eu não preciso de iniciativa, porque o meu propósito, o meu objetivo, a fé em mim, o meu desejo, a minha intenção, o meu planejamento já está contabilizado com os pilares da ação. Eu ajo através disso aqui. Eu tenho a iniciativa, é legal, ela é possível, ela é provável, ela é viável, ela está logada, está catalogada, está internalizada com o meu propósito de vida, com o meu objetivo maior, tá? O objetivo maior que você sabe que é causar a mudança positiva na vida do maior número de pessoas possíveis nesse Brasil e no mundo. Quiçá, não sei, pode acontecer. Enfim, é isso que você precisa compreender. Você tem lá os seus 5 Cs do sucesso, você tem as suas 5 folhas dos seus 5 Cs, você tem os seus objetivos lá, você já sabe que é capaz e você começou a planejar a mudança positiva na mente, no corpo, na saúde, nos relacionamentos, na sua espiritualidade, na lei da atração para você trair o que quer e nas suas 5 camadas do dinheiro. Então agora você precisa colocar lá o seguinte: eu preciso ter a iniciativa de fazer algo, eu preciso planejar o suficiente colocando lá as minhas continuativas. Se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer isso, eu faço isso. Se eu tiver tal percalço, eu faço isso. Se eu tiver tal singularidade negativa que eu não esperava, eu faço tal atitude. E ter uma data para terminar cada coisa, para você reiniciar novamente. Você tem a data de terminar, quando você termina, você reavalia tudo. Se deu positivo, você confraterniza por um período, porque é importante que você confraternize, que você se divirta, que você se premie, porque você realizou algo de valor. E depois você reelabore um novo projeto ainda maior e mais grandioso, para que você tenha novas realizações. Então os 3 pilares da ação predadora são a iniciativa, a continuativa e a acabativa. Tenha continuativa e acabativa. Pois se você tiver apenas a força de vontade ou só a iniciativa, você vai ser um cara, talvez com algumas realizações, mas a sua frustração interna será muito maior do que aqueles que conseguem viver bem com muito pouco ou quase nada. Até a próxima aula.